hierárquico. O poder hierárquico, quais são os objetivos dele? Para que ele serve? Esse poder hierárquico está relacionado à fiscalização. Você vai fiscalizar, rever, controlar os atos dos seus subordinados. Então, você tem uma hierarquia que no fundo desse mapa tem esse organograma aqui com a hierarquia, né, para representar isso. Então, você tem pessoas, órgãos que estão subordinadas às outras, né? Então, um dos objetivos da atuação desse poder hierárquico é fiscalizar os atos de subordinados, dar ordens, que esse subordinado deve obedecer, salvo quando é ilegal. Se a pessoa dá uma ordem ilegal, não deve ser obedecida, né? Ele serve para normatizar as questões internas, na delegação de competências. Então, o delegante é aquela pessoa que tinha atribuição e passou para outra, ela pode revogar aquela delegação a qualquer tempo. A responsabilidade do que foi delegado vai ser de quem recebeu aquela delegação, né? Não pode delegar tudo na delegação de competências. Eu não quero fazer mais nada, eu vou delegar tudo. Não pode, você só pode delegar uma parte. Não pode delegar entre poderes diferentes, então o poder executivo vai delegar algo para o poder legislativo. Não pode delegar atos que tenham natureza política. Não pode delegar atos que sejam de competência exclusiva que só aquela pessoa pode fazer. Então, só aquela pessoa pode fazer, ela não pode delegar para outra pessoa. Salvo se tiver já uma previsão legal. Tudo que se tiver previsão legal pode fazer, né? Então, às vezes é uma competência exclusiva, mas a lei falou que pode delegar, né? Não pode delegar atos que sejam normativos e recursos. Então, os atos normativos devem ser feitos pelaquela pessoa que tem aquela atribuição, não pode ser delegado da mesma forma que o recurso tem que ser julgado por aquela determinada pessoa, tem que ser julgado por aquela pessoa, não pode delegar. O poder hierárquico está relacionado à avocação. Avocar é você chamar as atribuições de alguém que tem uma hierarquia inferior, no caso, de maneira temporária e excepcional, é você chamar as atribuições, não necessariamente precisa ser de hierarquia inferior. Então, você pode delegar, você tinha uma competência, delega para alguém, passa para outra. E avocar, você não tinha aquela competência e você toma para si aquela competência. O poder hierárquico também está relacionado a aplicações de sanções, mas para você aplicar sanções relacionadas ao poder hierárquico, são aquelas sanções que estão relacionadas à hierarquia. Então, tem esse vínculo disso e essa subordinação. Então, são sanções, sobretudo, aplicadas a servidores, né? Então, a administração pública vai lá aplicar uma sanção para o seu servidor. Aí ela está fazendo uso do poder hierárquico, né? Então, tem subordinação ali entre os órgãos e agentes, está relacionado ao poder hierárquico. Não existe poder hierárquico ali que vai acontecer entre a administração direta e indireta, né? Então, porque elas não têm subordinação. Então, sem subordinação, a administração indireta não tem subordinação. E não existe ali a questão do poder hierárquico se você trabalha entre a administração direta ou indireta e particulares, né? Os particulares não estão na hierarquia ali daquela administração. Então, você, quando vai aplicar uma sanção ao particular, você não está tratando, na maioria dos casos, de poder hierárquico, mas de um poder de polícia que a gente vai ver posteriormente. É isso. Bons estudos e te espero no próximo Mapa Mental Explicado.